Então, o James Webb é isso aí. Ele vai atuar. Então, a primeira, vamos dizer assim, diferença, se a gente quiser comparar o Hubble com o James Webb, é essa. É a faixa do espectro que um observa e que o outro vai observar, e esses dois vão, então, se complementar para a gente poder entender melhor o universo. E por que observar no infravermelho? Aí temos que contar um pouquinho da história do Hubble, né? Por que o telescópio... Primeiro, por que o Hubble tem esse nome e qual foi o grande objetivo de lançar o telescópio espacial Hubble? O Hubble tem esse nome porque é em homenagem a um astrônomo muito famoso chamado Edwin Hubble, que foi o cara que descobriu que o universo está expandindo. Isso foi o trabalho principal que o Edwin Hubble fez, entre milhares de outros, mas esse foi o principal. Ele começou a observar galáxias muito distantes, fazia a conta ali, tanto que ele calculou um negócio, que a gente chama até hoje, chama constante de Hubble, em homenagem a ele. O Hubble ele foi mandado para o espaço para observar o maior número de galáxias possíveis. Por isso que você vê as imagens mais bonitas que o Hubble faz são de galáxias. Por quê? Quanto mais galáxia eu observar, melhor eu vou ter definida esse valor da constante de Hubble, ou seja, eu vou entender melhor como que o universo está expandindo. Para isso que o Hubble foi lançado. O objetivo principal dele era esse. Aí depois, lógico, né? Observa o planeta, observa um monte de outras coisas, mas o objetivo principal mesmo era esse aí. Por isso que ele tem esse nome em homenagem ao Edwin Hubble. E o James Webb, nesse lance do infravermelho, qual que é o principal objetivo? De novo, né? Tem vários objetivos, mas qual que é o principal objetivo do James Webb? É tentar chegar o mais próximo possível do início do universo. Esse é o objetivo principal do James Webb. E daí, por ele ser um telescópio do infravermelho, porque é o seguinte, quanto mais longe você observa um objeto, quanto mais distante ele está no universo da gente, ele está se desviando, que chama, para o vermelho, para a parte vermelha do espectro. Por que disso? Por conta da expansão do universo. Então, quanto mais longe, mais rápido ele se expande, mais para o vermelho ele vai. Então, se eu quero observar algo que está muito longe, eu tenho que olhar na parte vermelha do espectro. Não adianta eu olhar em outra parte. Na outra parte eu não vou ver nada. E como o objetivo do James Webb é esse, é avançar um pouquinho mais ali para tentar chegar o mais próximo possível do Big Bang, ele é um telescópio no infravermelho. Então é por isso que ele foi feito desse jeito. Ah, mas por que não colocaram uma câmera? Por que não colocaram meu iPhone 13 lá? Porque cada missão, pessoal, tem o seu objetivo, tá? Cada missão tem um objetivo específico. E o do James Webb é basicamente esse, né? E como você comentou, é o objetivo principal, mas não o único. É como o Sérgio falou, o Hubble, ele tinha um objetivo principal de registrar o maior número de galáxias. Com os estudos da astronomia, alguém descobriu, ali deve ter um exoplaneta, por exemplo. Faziam os cálculos, direcionavam o Hubble para observar, para ver se conseguia. Ali está nascendo estrelas. Então, tem um objetivo principal, mas também ele vai estudar outras coisas, além de tentar ir o mais longe possível, né? O mais próximo do início do universo. Inclusive, é uma coisa importante até de falar para o pessoal, ir mais longe como? Né? Porque o pessoal tem essa dúvida, porque a gente sabe que o pessoal que acompanha, nem todos conhecem esse significado. Mas como assim? Ele vai chegar mais longe? Ele vai até lá e não é isso, tá? Exatamente. Só para falar um negócio que a Nete falou aí do Hubble, para vocês terem uma ideia, quando o Hubble foi lançado, não existia nenhum exoplaneta descoberto ainda. Porque o primeiro, que foi em volta de um pulsar, foi em 92, e depois o primeiro numa estrela normal foi em 95. E o Hubble foi lançado em... Não. Então, o Hubble ele foi lançado, tanto que hoje ele faz estudo de atmosfera de exoplanetas, mas porque no decorrer desses 31 anos, eles foram lá e adaptaram o Hubble para isso, que é o normal de acontecer. Então, o que quer dizer observar mais longe, né? Como a gente está falando. Então, é o seguinte, a luz, né, emitida pelos objetos, né, a energia emitida
viaja na velocidade da luz. Então, quer dizer o quê? Quando eu observo, por exemplo, o Sol, eu não estou vendo o Sol agora. Eu estou vendo como ele era há 8 minutos atrás. Quando eu olho para a Próxima Centauri, que é a estrela mais próxima do Sol, ela está a 4,2 anos-luz de distância. O que quer dizer isso? Que a luz demorou 4,2 anos para chegar até a gente. Isso de Próxima Centauri eu acho muito legal, porque, tipo, se Próxima Centauri sumisse agora, a gente só ia ver daqui a 4 anos. Isso, exatamente. Se você tiver numa outra galáxia que está a 66 milhões de anos-luz de distância da nossa, se alguém estiver lá observando a Terra, está vendo a Terra como ela era na época dos dinossauros. Então, o universo é o seguinte, quando você olha para qualquer coisa, você está vendo o passado. É assim que acontece. E quanto mais para o passado você vai, mais próximo do início do universo você vai. Esse negócio do início do universo é um negócio muito complicado, tá? Todo dia sai alguma coisa, algum estudo sobre isso. Mas vamos adotar, que é o número aí que o pessoal adota hoje, que o universo nasceu há 13,7 bilhões de anos atrás, tá? Esse é o número. Ah, mas foi 13,5, tá? Vamos adotar 13,7. O Hubble, a galáxia mais distante que ele observa hoje, que é a GNZ 11, ela está a 13,2 bilhões de anos-luz de distância da Terra. Ou seja, o Hubble ele consegue observar, olha só que legal isso, hein? Uma galáxia que existe ali somente 500 milhões de anos depois do início do universo. Isso aí é muito perto do início do universo, é muito perto, tá? E o James Webb? Qual que é a ideia que o pessoal tem dele? Existe um cálculo que o pessoal faz. Eles querem que o James Webb observe até 13,4 bilhões de anos-luz de distância. Então, eles querem ver se com o James Webb eles ganham 200 milhões de anos a mais na história do universo. E isso é muito interessante porque aí entra alguns dos outros objetivos do James Webb, que é estudar o nascimento das primeiras estrelas e das primeiras galáxias, que elas devem ter nascido nessa época que o James Webb vai observar o universo. Então, isso que é muito legal. E o pessoal pergunta muito, tá, mas para que estudar essas galáxias? O que importa isso de estudar essas galáxias? Para quê, né? Por que a gente quer saber isso, né? Primeiro porque a gente vive no universo, a gente quer entender o nosso universo, né? Então, onde que a gente é? A gente vive num planeta que está dentro de uma galáxia, que está dentro de um aglomerado e por aí vai. E tem o destino do universo. O que vai ser daqui para frente? Como que o universo vai acabar? Quanto tempo vai demorar? Tudo isso. Para que a gente possa entender todo esse funcionamento do universo, a gente tem que entender como que as coisas começaram. E hoje existem grandes dúvidas sobre como que as primeiras estrelas se formaram, aonde que elas se formaram, como que era a condição ali no início do universo, como que as primeiras galáxias surgiram, como que você poderia ter lá no comecinho do universo, que você não tinha, né? Você está no começo. Qual que é a ideia intuitiva? Você está no começo, você não tem quase nada. Como que você podia ter galáxias se formando, que é um negócio gigantesco? Como se formaram, do que se formaram. Exato. E outra coisa, é importante também para a gente conhecer a nossa própria galáxia, entendeu? Para a gente conhecer a Via Láctea, estudar outras galáxias é muito importante. Inclusive, as pessoas perguntam, e uma foto da Via Láctea? A gente tem uma noção exatamente estudando outras galáxias. Por quê? Porque a gente está dentro dela. É igual você estar dentro da sua casa, como que você vai tirar uma foto da sua casa por fora se você está dentro dela? Basicamente, assim, é isso, para que vocês entendam. Então, é muito importante, sim, estudar essas galáxias. Isso aí. Estudando, nós vamos entender como que é a Via Láctea, que a nossa galáxia se formou e tudo mais. Então, isso é uma grande questão. É aquelas questões fundamentais, né? Como que tudo surgiu, qual é o início de tudo. Então, o James Webb está indo para responder essas perguntas. E, para isso, precisa olhar muito longe, muito no início. Aí os pesquisadores sabem, caramba, para eu olhar mais longe do que o Hubble, eu não posso olhar na luz visível, eu tenho que olhar no infravermelho. Então, beleza, vamos construir um telescópio que seja apropriado para ver no infravermelho, e é daí que surgiu toda essa ideia do James Webb. Então,
uma primeira, né, grande diferença é essa aí, que é o do comprimento de onda e tudo mais. Segunda grande diferença é o tamanho, né? Então, o Hubble, como a gente falou no comecinho, o espelho dele tem 2,5 metros de diâmetro, tá? É um espelho igual de telescópio que você tem aqui na Terra. Na verdade, pessoal, o Hubble é um telescópio muito pequeno, tá? Porque aqui na Terra a gente tem VLT que tem 8 metros, aqueles Keck que tem 10 metros, o Gran Canaris que tem mais de 10 metros. O Hubble, se você colocasse ele aqui na Terra, ele seria considerado um telescópio pequeno, pequeno para médio. Mas qual que é a grande vantagem dele? É que ele está no espaço. E aí no espaço ele está fora da atmosfera e por isso que ele consegue fazer as observações do jeito que ele faz. Exatamente. Inclusive, tem uma comparação. Existe até, se vocês procurarem, tem um videozinho da comparação. O tamanho de um homem, o tamanho do Hubble e o tamanho do James Webb. É bem enorme. E como o Sérgio comentou, é um espelho. Aí o Sérgio vai falar agora que o James Webb teve toda uma tecnologia para poder criar os espelhos dele, né? Exatamente. Então, o Hubble é um espelho normal desses aqui, porque o Hubble ele tem essa capacidade de... o principal que ele observa é na luz visível. Então, você pega e faz um espelho, dá aquela polida nele, espelho de alumínio, igualzinho tem nos telescópios aqui na Terra, igual, não tem diferença nenhuma. Ah, mas como que ele observa no infravermelho? Porque aí ele tem instrumentos acoplados nele que fazem observação no infravermelho. Mas o espelho dele é um espelho normal, tanto que o Hubble, tem até um nome, é um telescópio do tipo Ritchey-Chrétien, que a gente chama, tem o espelho primário, o espelho secundário e depois todos os equipamentos atrás dele. Igualzinho um telescópio tradicional que você vê aqui, não tem lá muita diferença, a não ser pelo fato de estar no espaço, que é uma vantagem muito grande. O James Webb, não. Como eu falei no começo, quando ele foi concebido, a ideia dele era ter 10 metros de diâmetro. Aí sim, aí nós estamos falando de um telescópio que é o maior que a gente tem na Terra hoje, tem 10 metros. Baita de um telescópio. Exato. Só que acabou, né? Problemas lá do projeto e tal, reduziram o espelho dele para 6,5 metros. Já é um telescópio razoável. 6,5 metros, a gente já não tem tantos assim aqui na Terra. E aí surge um grande problema, né? Que é como fazer esse espelho. Porque aí não dá para você fazer igual o Hubble, tá? Primeiro, porque não tem onde levar ele. Por que não tem onde levar ele? Porque os ônibus espaciais, infelizmente, aposentaram. E não teria como levar, mesmo porque, primeiro, não caberia dentro do ônibus. Esse compartimento de carga dele só cabe o Hubble. E, Sérgio, e não tem como voltar os ônibus espaciais, que é uma das perguntas que as pessoas sempre fazem. Tá, mas não dá para voltar os ônibus espaciais para lançar essas missões? Não. Exatamente. Não tem como se ressuscitar, infelizmente. E no caso do James Webb também não ia adiantar muito, porque esse compartimento de carga aqui do ônibus espacial, ele só cabe os 2,5 metros do Hubble. Mais que isso, ele não cabe. Então, o que o pessoal falou? Bem, nós vamos ter que bolar uma outra maneira de fazer espelho. Aí, ainda bem que aqui na Terra a gente já sabia como fazer isso. Então, se você vê a imagem do James Webb, ele não é um espelho único, não é um vidro único. E, na verdade, isso aí é uma vantagem muito grande, que um grande problema do Hubble, como eu falei lá no começo, foi que ele era um vidro único. Então, por exemplo, deu pau naquele vidro, igual deu mesmo de verdade, ferrou tudo, porque era só um vidro, era só um espelho e mais nada. O James Webb ele é constituído de 18, acho que são 18, né? 18 segmentos hexagonais, tá? E aí o pessoal vai falar, por que hexagonal? Por que não é circular? Por que não é quadrado? Porque o hexágono, pessoal, é uma figura muito interessante da geometria, tá? Ela é a figura, tanto que não é à toa que as abelhas constroem a colmeia dela em hexágono, tá? Ela é o tipo de figura que você consegue grudar uma na outra, um hexágono no outro, da melhor forma possível, sem perder nada. Se você pega um círculo e gruda no outro, olha aqui, ó, vai ficar perder esse pedaço aqui, perder esse aqui. Se você pega um quadrado, tudo bem, o quadrado você gruda aqui, mas dependendo de onde você colocar ele não vai ter uma colar perfeito. O hexágono não.
você consegue. Você cola um hexágono no outro, aqui sobra o espaço direitinho para você colocar outro. Então, você consegue construir a figura aproveitando o máximo de área possível. E isso que é bom para um telescópio, porque o espelho dele tem que ter o máximo de área possível. E o hexágono é essa figura. Então, e a gente já sabia disso aqui na Terra, porque os telescópios grandes hoje, todos eles, o espelho é segmentos hexagonais, tá? Então, isso é outra grande diferença que tem do Hubble para o James Webb. Outra coisa, imagina que dá pau num daquele segmento. Você tem todos os outros, então você não perdeu o telescópio como um todo, tá? Outra vantagem, cada hexágono desse, ele se mexe independente, e isso é um negócio sensacional. O James Webb tem uns motorzinhos atrás do espelho que vão ajustando ele para dar o melhor foco para a imagem, coisa que um espelhão só você não consegue fazer. Você tem que processar depois a imagem e tudo mais. Então, isso é uma outra grande vantagem que tem o James Webb. E a segunda, como eu falei, né? Ele não caberia em lugar nenhum. Então, o pessoal tinha que bolar um jeito de dobrar ele e desdobrar. E o hexágono é perfeito por conta disso, que você consegue fazer essas dobradiças e tudo mais. Então, essa é uma outra grande diferença do Hubble para o James Webb, que é o espelho, tá? Ele vai todo dobrado, até principalmente, né, para poder caber na coifa, né, na carenagem do foguete que vai lançar ele. Porque não tem como ele ir aberto, não tinha de jeito nenhum como ele ser lançado assim. Então, essa forma que foi feito, que ele, igual um origami, né, mesmo, é essencial para que o James Webb seja lançado. Isso mesmo. Então, isso aí é o jeito que eles bolaram. Por quê? Não tem mais ônibus espacial. Então, como que nós vamos lançar? Bem, temos aqui uma lista de foguetes. Que foguetes que a gente tem? Falcon 9. Falcon 9 nem existia na época, né? Mas Ariane, que é o foguete que tem. Delta 4, Heavy, sei lá. E depois veio o Falcon. Tanto que até uma coisa muito engraçada, né? E o pessoal fica meio revoltado. Por que não lança o James Webb no Falcon 9, cara? Falcon 9 tá aí, o Elon Musk né? No Falcon Heavy. O pessoal fica revoltado mesmo. O Elon Musk quer resolver tudo isso. Tem um motivo, pessoal. E o motivo é simplesmente o volume de carga. Porque hoje, vamos dizer assim, a coifa, né? Com maior volume que a gente tem para lançar alguma coisa é do Ariane 5, tá? Então, a única que cabe o James Webb. Não existe outra, não existe. É a única que cabe, ele foi feito e dobrado e desdobrado para caber nela. Então, cara, guarde a sua revolta, cara, tá? Então, ou faça um telescópio que caiba no... Talvez para caber no Falcon 9, o espelho do James Webb, o principal dele, ele dobra duas orelhinhas aqui do lado. Talvez no Falcon 9 tivesse que dobrar uma coisinha em cima. Ia ser muito mais complicado, entendeu? E daqui a pouco nós vamos falar, o grande problema do James Webb, esse atraso todo que está tendo, não é do foguete, tá? Tá uma pequena parte que é do foguete, mas não é. O foguete não tem nada a ver com isso, então fiquem tranquilos aí. Bem, tem uma outra coisa do espelho. Se alguém já viu o espelho do James... Nossa, agora que eu vi meu ônibus espacial, ficou meio capengão aqui. Se alguém já viu o espelho do James Webb, você vai ver que o espelho dele é dourado. Parece que é um espelho feito de ouro, né? Parece não, ele é feito de ouro, tá? E por que ele é feito de ouro? Então vamos lá, o espelho do James Webb, ele é feito de berílio, que é um material que seria, no caso do Hubble, é o alumínio. No caso do James Webb é o berílio, que é um material muito melhor que o alumínio para você fazer um espelho. E aí eles cobriram o espelho com uma fina película de ouro. Por que eles fizeram isso? Aí vamos voltar no objetivo dele. Qual que era o objetivo dele? Observar no infravermelho. E o ouro é o melhor metal que a gente tem para refletir a luz infravermelha. Então, não é que ele é dourado para a NASA estar ostentando, não é que ele é dourado porque é bonito que ele é dourado. Por isso que ficou caro, de ouro. Não é porque é de ouro que ficou 10 bilhões de dólares, não é isso. O ouro está ali porque o ouro é o melhor metal para refletir o infravermelho. Como ele é um telescópio no infravermelho, então,
colocaram aquela uma fina camadinha de ouro nele, que dá aquele charme que fica bonitão mesmo, aquele 18 segmentos ali dourados do James Webb. Então, essa é a questão do espelho dele, tá? O funcionamento dele ele é bem parecido com o Hubble. Ele tem um espelho primário, que é esses 18 segmentos. Depois ele abre uma haste assim, na ponta tem um espelho secundário, que também é de ouro. Então a luz vai bater no espelho primário, vai bater no secundário e vai entrar num buraco que ele tem no meio. Quando você vê o espelho do James Webb, você vai ver que ele tem os segmentos aqui, no meio tem um buraco. O que é aquele buraco ali? É onde a luz vai entrar e ali atrás estão todos os instrumentos do James Webb, que vão fazer a coleta dos dados e depois mandar esses dados aqui para a Terra para os astrônomos trabalharem, tá? Então, acho que isso aí é o espelho, né? Sim. Esse espelho, eu acho que é uma inovação do James Webb que eu acredito que vai ser usado em futuros telescópios. Ah, com certeza, com certeza. A Nesh falou um negócio importante, que ela falou a palavra correta. O grande problema do James Webb é isso, tá, pessoal? Ele é um negócio muito inovador. Então, até então, ninguém tinha mandado para o espaço, aliás, nem mandou ainda, lembrando, um espelho que fosse feito por segmentos e que fosse dobrado e que fosse, né, coberto por ouro. Então, o James Webb ele vai tendo várias inovações e é isso que começa, se você pegar a história desde o início do James Webb, tudo isso começa a criar pequenos atrasos no cronograma dele, tá?